Se isso acontecer, o novo filme da Rey pode ser muito bom. Pois é, o quarto roteirista do filme da Rey, A Nova Ordem Jedi, deu uma entrevista muito interessante falando o que a gente pode esperar do filme e quais foram as suas grandes inspirações para esse roteiro que está em produção. Então vem comigo para a gente debater o que ele falou aqui e o que isso pode significar para esse filme da Rey que já está dando bastante problema. Para isso vamos aqui para o site Film Stories, no artigo escrito por Ryan Lambie, George Nolfi sobre seu roteiro de Nova Ordem Jedi exclusivo. O roteirista e diretor George Nolfi fala conosco exclusivamente sobre seu trabalho de roteiro para o próximo filme de Star Wars de Charmin Obaid-Chinoy. Perguntar a um cineasta sobre seu próximo projeto da Marvel ou Star Wars é geralmente uma tarefa tola, até porque eles assinaram tantos acordos de não divulgação que essencialmente não podem dizer nada. Mesmo assim, quando falamos com o diretor George Nolfi na semana passada sobre o seu filme Elevation, com lançamento previsto para o Prime Video em 8 de fevereiro, dificilmente poderíamos evitar o metafórico elefante na sala. Apenas alguns dias antes, veículos de Hollywood relataram que Nolfi havia sido contratado como roteirista de um dos projetos de Star Wars da Lucasfilm. E se você não conhece, essa é a sequência anunciada há cerca de 2 anos, projetada para trazer Daisy Ridley de volta como Rey Skywalker, e com a documentarista Charmin Obaid-Chinoy fazendo sua estreia em longa-metragem narrativo. É um projeto que parece ter tido uma gestação problemática até agora, no entanto, com vários escritores indo e vindo, sendo o último deles o Steven Knight de Peaky Blinders, que havia tentado várias vezes fazer o roteiro, mas acabou saindo em setembro do ano passado. No entanto, a sequência de Star Wars, supostamente chamada de Nova Ordem Jedi, está claramente viva e bem, e quando falamos com ele em uma videochamada, Nolfi estava aberto a falar, embora em termos gerais, sobre seu envolvimento nesse filme. Embora tenha escrito para alguns grandes filmes de estúdio, incluindo 12 Homens e Outro Segredo e o Ultimatum Born, Nolfi não costuma se envolver muito em grandes franquias. Como roteirista e diretor, ele é mais conhecido por The Adjustment Bureau, uma adaptação leve e surpreendentemente filosófica de uma história de Philip K. Dick, um drama de época estrelado por Anthony Mackie. Já Elevation, novamente estrelado por Mackie, é um filme de monstro de ficção científica, mais um em que seus heróis usam a sua inteligência e sagacidade para sobreviver ao invés de força bruta. Com isso em mente, não conseguimos deixar de nos perguntar como um escritor pode trazer seus próprios interesses e personalidades para uma série tão cheia de história como Star Wars. E aqui ele respondeu: a maneira que eu abordo isso é, você olha para o que veio antes de você e você olha para as ideias amplas do que eles querem fazer, ou seja, Lucasfilm, Disney, Charmin Obaid-Chinoy, o diretor, e então você faz o que um escritor faz e tenta juntar os pontos de uma só história. Tenta imaginar personagens e então você apresenta isso como um entendimento de que precisa honrar, obviamente, uma longa e incrível tradição. Bom, nessa fala aqui do Nolfi, a gente já consegue pescar algumas coisas. A primeira, obviamente, é que ele já vai ter em mente alguns pontos que a diretora e a Disney e a Lucasfilm já estão planejando para o filme, para não ser uma coisa a lá trilogia sequel de cada escritor vir fazer uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Então eu espero que já tenha algum planejamento aí por parte dos criativos, eles vão passar isso pro Nolfi e a partir daí ele sim vai desenvolver, elaborar essa história, criar os personagens e fazer essa conexão do ponto A ao ponto B. E outra coisa legal aqui é que ele falou que precisa honrar, obviamente, uma longa e incrível tradição. Então de cara ele já tá falando aqui, dando uma sinalizada de que ele vai procurar manter a essência de Star Wars intacta. Ele não vai querer ser muito disruptivo, tipo um Rian Johnson da vida. Nolfi estudou filosofia e política antes de se tornar roteirista, assuntos que sugerimos poderiam aparecer em seu roteiro de Star Wars. Se você pensa em George Lucas, os 6 filmes que ele fez e o universo que ele criou, na verdade é muito impregnado de noções amplas de política, disse Nolfi. Não está falando sobre hoje por si só, mas há
há o nazismo, o Império e o Império Romano. A democracia do Império Romano entrando em colapso e se tornando um império, e a história perene de seres humanos se organizando contra o caos. E então as ferramentas que ajudam as sociedades humanas a reprimir o caos se tornam opressão. Então, isso é realmente muito essencial para o que eu acho que George Lucas estava tentando falar. E uma das coisas maravilhosas sobre ficção científica e Star Wars, que é mais quase fantasia científica ou uma ópera espacial, é que você pode levantar as questões mais profundas sem que pareça uma aula de filosofia ou uma aula de ciência política, ou algo que eu li no jornal hoje. Pode ser sobre coisas reais, coisas profundas. E essa frase aqui é uma coisa que eu gostei muito em relação a esse roteirista. E é o que tá me dando mais esperança em relação ao filme da Rey. Todo mundo sabe aqui que o George Lucas, ele é um cara muito anti-Hollywood. Ele é um cara que sempre esteve muito interessado em contar histórias novas, histórias criativas. E se você for ver a trilogia clássica e principalmente Clone Wars, nota-se que o George Lucas usa muito da sociologia, da filosofia, da política do nosso mundo real e faz alegorias dentro dessa galáxia muito distante de Star Wars. Então tem muitas coisas ali, desde os tratados comerciais que a gente viu em Ameaça Fantasma, até disputas políticas, os meandros da politicagem em busca do poder. Tudo isso é uma coisa que a gente ama em Star Wars, mas que tem muita inspiração no nosso mundo. George Lucas nunca escondeu também que em Retorno de Jedi, o Império, ele é muito visto como um imperialismo americano. E os Ewoks, ali na Floresta de Endor, são muito vistos também como os Vietcongs. Então o cara tá pegando ali a Guerra do Vietnã, fazendo uma alegoria e trazendo ali para Retorno de Jedi. Claro, com aquela roupagem de fantasia, pensando que é um filme para crianças de 12 anos, mas você vê todo esse cuidado de realmente colocar uma substância dentro da franquia, sabe? Não é apenas lutinha de espada, navezinha espacial, existe uma porrada de elementos muito profundos e legais que são o que dão corpo para esse universo. Por isso que o universo e a galáxia de Star Wars, ela é tão rica e tão fascinante, por isso que a gente quer sempre ficar aprendendo, porque realmente parece que é um lugar crível, um universo real que está acontecendo, apesar de todos os elementos de fantasia. Então eu acho legal o George Noff estar falando disso, porque isso pra mim é uma das coisas que eu mais gosto de Star Wars. Eu gostaria de sempre ter algum aspecto assim mais palpável dentro dos novos filmes. Algo que eu acho que ficou até faltando um pouco nas sequels, então isso aqui me animou bastante. Outra coisa que me animou bastante é o fato dele estar aqui referenciando o George Lucas. A gente sabe que estamos na era Disney, mas a gente tá com uma saudade do Star Wars do George Lucas. Trazer tudo isso que eu falei nesse caldeirão de referências e ligações e tramas políticas e trazer um pouco disso de volta aqui para Star Wars, que é uma coisa que eu sinto que tá faltando. Sendo assim, essa entrevista me deixa um pouco mais tranquilo em relação ao George Noff, que eu confesso, eu não conhecia tão bem assim. Eu vi alguns filmes dele, são filmes ok, nada muito genial, mas eu acho que ele tá no caminho certo. Vamos torcer aí e esperar para ver os próximos desenrolar dessa história. E o artigo finaliza aqui com a Nova Ordem Jedi, ainda está um pouco distante, claramente. Antes disso teremos The Mandalorian e Grogu, com a estreia prevista para maio de 2026, e olhando mais para frente, existem os rumores atuais de que o Ryan Gosling pode estrelar num projeto de Star Wars, dirigido pelo Shawn Levy, enquanto James Mangold e Simon Kinberg também têm seus próprios filmes em andamento. Eu quero saber então de você que está assistindo o vídeo, se você acha que estamos no caminho certo aí pro filme da Rey, ou se o cara tá falando abobrinha e não é exatamente o que você quer ver em Star Wars. Se você ficou até o final desse vídeo, comenta "eu acredito", pra eu saber que você é um mandaloriano e uma mandaloriana braba que fica até o final dos vídeos. Queria agradecer demais os novos membros aqui do canal, principalmente o Houston, que se tornou um membro apoiador e tá ajudando demais a gente. Valeu, eu vejo vocês na próxima e this is the way.